E eu tive a felicidade, aqui em Capivari, durante um período de 12 anos, fazer um trabalho na área esportiva, no Esporte Clube Lar de Jesus. O que é o Lar de Jesus? O Lar de Jesus era um orfanato. Então, o Esporte Clube Lar de Jesus ele foi criado dentro do orfanato em Capivari. As crianças, lá tinha ambos os sexos, né? Tinha as meninas e os meninos. Como o número dos meninos não era suficiente para formar um time de futebol, houve a necessidade de buscar as crianças na sociedade de uma forma geral. E quem articulou isso e fez essa criação desse time foi Dailton Datti. O Dailton foi escritor, radialista, trabalhou na Caixa Econômica, uma pessoa presidente da Liga Capivariana, uma pessoa ímpar, né? Gostava muito de futebol. E junto com ele, o Rubens Ferreira Alves, que é o conhecido Rubens Gatinho. Os dois são ambos falecidos. E o Rubens tinha uma deficiência, o Rubens não enxergava. O Rubens, segundo a história consta, aos 12, 13 anos mais ou menos, ele acabou perdendo a visão. Antes disso, que garoto que não gosta de futebol. Então, o Rubens era fanático pelo Palmeiras e fanático também pelo Esporte Clube Lar de Jesus. E a história é sobre o Rubens. Numa ocasião, a gente disputou um quadrangular envolvendo o Guarani Saltense, envolvendo o Lar de Jesus de Capivari, o Juventus de São Paulo e o Guarani de Campinas. E esse jogo aconteceu na cidade de Salto. E o Rubens, por hábito, né, por necessidade também em função da sua deficiência, ele usava a bengala, que era o seu auxílio para ele caminhar pela cidade. Então o Rubens era muito conhecido aqui no município de Capivari e na micro-região nossa. E o Rubens acompanhava todos os jogos do Lar de Jesus. Só que o Rubens ficava dentro do campo, ficava junto comigo, por exemplo, né? E a gente ia passando para ele o que acontecia na partida. Conforme estava jogando o time, estava atacando, estava defendendo, ele ficava ao lado do banco de reservas e a gente ia contando para ele a história do futebol. E nessa partida, nesse quadrangular, havia uma outra arbitragem, um outro pessoal conduzindo a partida e o árbitro invocou com o Rubens porque ele tinha bengala, que ele não podia ficar no campo porque ele estava usando uma bengala. E foi duro para a gente convencer o árbitro que o Rubens não tinha visão. E o árbitro falou, mas como que se ele não tem a visão, como que ele assiste o futebol? Aí que está, né, a grande diferença. O Rubens não enxergava com os olhos, mas ele enxergava com o coração. Então, o Rubens participava normalmente das partidas. E a gente ia traduzindo para ele aquilo que acontecia no futebol. E aí nós convencemos na oportunidade o árbitro que o Rubens permanecesse em campo, ficasse conosco junto com os jogadores na reserva e enfim, o cara acabou acreditando que o Rubens não enxergava mesmo e permitiu que ele ficasse assistindo a partida de posse da sua bengala. É um fato curioso, mas interessante que aconteceu na vida esportiva do Esporte Clube Lar de Jesus. Tem tantas outras histórias, mas essa marcou muito, viu? E comoveu a gente também na oportunidade. O meu nome é Domingos Antônio Cláudio, eu sou conhecido como Professor Bolinha. Na verdade, eu sou gráfico, né? Gráfico de profissão e professor por idealismo. E parabenizo o Capivari pelos seus 193 anos de produtividade, de eficácia e de desenvolvimento.